Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que eu também adoro, que é a alimentação saudável, alimentação visando saúde mesmo, não só saúde como bem-estar, enfim. Hoje eu vou falar com vocês sobre as proteínas. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os carboidratos e hoje eu vou falar sobre as proteínas, que é o outro grande grupo alimentar, um grupo de macromoléculas, né, que são moléculas maiores e que são fundamentais para a nossa vida. Então vamos entender um pouquinho mais sobre proteínas? Muito se fala hoje em dia sobre proteínas, né? Dieta essencialmente proteica ou com uma quantidade maior de proteína, quantas gramas de proteína tem nos alimentos, mas muita gente desconhece um pouquinho sobre para que servem as proteínas, né? E qual que é o valor biológico dela. Então vamos lá. As proteínas são alimentos constituídos por aminoácidos, né? Que são substâncias essenciais para o nosso corpo. Praticamente todas as células contêm esses aminoácidos, contêm proteínas. E a proteína, ela atua em diversas funções do nosso organismo. Então, desde constituinte mesmo das células, as proteínas são a base dos hormônios, são a base das produções dos anticorpos, que são as células que vão atuar na defesa do organismo. As proteínas estão presentes no músculo, então elas são importantes para a contração muscular, para o funcionamento muscular. Então, proteínas são fundamentais, né, para o nosso corpo simplesmente existir. Então, praticamente todas as funções celulares, todos os sistemas do nosso corpo dependem das proteínas. E esses aminoácidos que constituem as proteínas, eles são variados. E nós precisamos praticamente de todos os tipos de aminoácidos. Por isso que é muito importante uma alimentação equilibrada e variada, para que a gente consiga adquirir todos os tipos de aminoácidos. Alguns desses aminoácidos o nosso organismo consegue sintetizar e outros não, que são aminoácidos que a gente chama de essenciais e que a gente tem que buscar na alimentação, tá? Por isso que é muito importante você pensar bem sobre que tipo de proteína você está consumindo. Quando a gente pensa qual tipo de alimento, as proteínas, elas basicamente a gente pode pensar em dois grandes grupos para ficar bem fácil de entender, que são as proteínas de origem animal, que é o que é mais comumente consumido ou conhecido, mas existem também as proteínas de origem vegetal. As proteínas de origem animal a gente chama de proteínas complexas, porque normalmente elas já englobam todos esses aminoácidos que a gente precisa. Então, uma pessoa que pratica uma alimentação que inclua os derivados animais, ela normalmente já recebe todos os tipos de aminoácidos. As proteínas vegetais, elas geralmente não contêm todos os tipos de um tipo de alimento só. Então, não contém todos os aminoácidos numa fonte de alimento só. Então, por isso que quem não come alimentos derivados do animal deve variar mais o consumo, a variedade de oferta de alimentos ricos em proteínas. Isso é muito importante para os vegetarianos e para os veganos, né? Os alimentos, então, ricos em proteínas de origem animal seriam as carnes, os peixes, frangos, os ovos e os leites e derivados. Então, se você consumir esses alimentos, provavelmente você já vai estar ingerindo toda a gama de aminoácidos que o seu corpo necessita. Mas é importante também o consumo das proteínas de origem vegetal, seja exclusivamente ou não. E aí a gente encontra os grãos, como feijão, grão de bico, lentilha, os cereais, aveia, quinoa, castanhas, amendoim, algumas verduras verdes escuras também têm concentração proteica. Então é muito importante variar e consumir ao longo do dia fontes diversas de proteína, tá? Se a gente pensar numa alimentação de um dia, a gente deveria incluir uma fonte proteica em praticamente todos os momentos, né? Em todas as horas de refeição ao longo do dia. Então, no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta, a gente deve incluir uma fonte proteica, tá? Então, vamos supor, no café da manhã,
um derivado de leite, no almoço um tipo de carne ou um ovo, ou os grãos, na janta também, no lanche também alguma fonte de um ovo, uma fonte de carne, enfim. É importante variar e ter uma fonte proteica em todas as refeições ao longo do dia. Fazendo isso, você já provavelmente vai garantir para o seu corpo a quantidade necessária de aminoácidos, ou seja, de proteínas que ele precisa, tá? Então, é muito importante a gente consumir todos os grupos, né, alimentares aí ao longo do dia para que a gente tenha um equilíbrio e consiga desempenhar todas as funções aí do nosso organismo, tá bom? Lá no blog eu tô fazendo um post bem legal que também vai dar alguns exemplos aí de como incorporar a proteína no dia a dia, na refeição. Então não deixe de passar por lá, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixa de descrição. E se você gostou desse vídeo, se você gosta mais desse assunto de alimentação, já dá aquele curtir pra mim e se inscreva aqui no canal para estar sempre acompanhando as novidades, tá bom? Hoje eu fico por aqui, um beijinho